Bom dia, irmãos. Eu tenho aproveitado esse tempo, quando eu sempre tenho a oportunidade de subir ao púlpito, para expor a carta de Tiago, e a gente tem assumido esse compromisso de não pular nenhum assunto, por mais difícil que alguns sejam no dia a dia, né, para nós. Se eles estão na Bíblia é porque são importantes, e a gente precisa considerar isso. E sem mais delongas, eu quero te convidar. O texto está exposto e eu vou ler os versos ímpares e convido a igreja para ler os versos pares. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo? Ora, se pomos o freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ou melhor, relva, aquilo que seria. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Todos juntos. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode... Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra nessa manhã, agradecidos porque quando chegamos aqui o Senhor já estava presente. Sabemos que o Senhor está ao nosso lado neste momento. O Senhor é Deus soberano e conhecedor daquilo que se passa no coração humano. Por essa razão, Senhor, eu quero agora me submeter à Tua palavra e também peço, Senhor, que o Senhor também examine o coração de cada um de nós aqui presentes. Que a Tua palavra, Senhor, nesta manhã possa cair numa boa terra e produzir grandiosos frutos, Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos porque oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar esse texto fazendo uma grande pergunta, ou melhor, fazendo uma grande pergunta. Você já se arrependeu de algo que você tenha dito? Olha, eu confesso para vocês que eu já me arrependi demais. Falei muitas vezes coisas que não deveriam ser ditas. E muitas vezes eu não pude voltar atrás naquilo que eu disse. Grande parte das nossas desavenças, dos problemas de relacionamento acontecem justamente por isso. Nós falamos coisas fora de hora. Nós falamos porque às vezes não nos conseguimos conter. E o mundo, segundo alguns estudiosos, ele é um mundo daqueles que falam. Ele é marcado por pessoas que querem o tempo todo expressar e ter voz para dizer aquilo que pensam. Estudando um livro, O Poder dos Quietos, de Susan Cain,
eu pude perceber, através do conceito dessa autora, que ela traz uma verdade à tona que é extremamente importante para o nosso tempo. Porque todos nós somos incentivados a ir para as redes sociais, a falar e a expor aquilo que nós pensamos, e nós falamos de tudo. Falamos daquilo que conhecemos com propriedade e também queremos expor, às vezes, a nossa opinião sobre coisas que a gente nem domina muito bem. Tudo por conta do poder da fala, tudo por conta de querer se comunicar. Max Gehring, ele faz a apresentação desse livro, e Max Gehring é alguém que fala muito sobre desenvolvimento profissional, e ele diz que existe um grande equívoco cometido por algumas pessoas a acharem que os tímidos e os quietos, eles são doentes. O fato de algumas pessoas não se expressarem por serem pouco mais comedidas na fala, não significa que elas não são felizes do jeito que elas são. E aí, a Susan Cain, ela traz uma proposta: como parar um mundo que fala demais? Talvez essa seja uma boa reflexão para nós nessa manhã, porque nós vivemos num mundo em que os bem-sucedidos nem sempre são aqueles que falam muito. Por exemplo, nesse livro, ela cita algumas pessoas que extremamente imponentes, que deram grande contribuição para o mundo. Por exemplo, Albert Einstein, Barack Obama, Steven Spielberg e Bill Gates. Então veja que pessoas pouco mais contidas na fala foram profundamente eficientes na execução. Então isso nos leva a pensar que, para sermos bem-sucedidos na nossa vida, nem sempre nós temos que falar demais, mas nós temos que nos importar com aquilo que dizemos e também com aquilo que fazemos. Por essa manhã, pensando nesse texto, eu gostaria de propor um tema aqui que traz o seguinte assunto: falar e fazer, o desafio de viver segundo a vontade de Deus. Porque o autor desse texto, ele fala, e nós já citamos aqui alguns casos, que a igreja, formada pelos judeus na época, ela era uma igreja em que havia perseguições dos judaizantes, porque não aceitavam a conversão de alguns deles ao cristianismo, por isso eles sofriam perseguições. Havia também dentro da igreja o desprezo com algumas pessoas em detrimento de outras que tinham mais prestígio na sociedade. Os patrões também sobrecarregavam demais aqueles que eram mais simples, os trabalhadores. Então, veja que o contexto dessa igreja era extremamente perigoso. Algumas pessoas estavam sofrendo demais por conta de algumas situações como essas. Mas agora, quando a gente vai adentrar no texto, a gente vai observar o Tiago chamando a responsabilidade daqueles que eram mestres e líderes daquela época. Então, ele chega no versículo de número 1 do capítulo 3, e ele vai dizer: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber o maior juízo. Então veja que a responsabilidade da liderança, a responsabilidade daqueles que falam, é extremamente importante, porque nós que estamos aqui falando, o conselho, também os pastores, aqueles que sobem ao púlpito ou que ocupam algum lugar na sociedade, nós temos a responsabilidade com aquilo que nós estamos trazendo, com aquilo que nós estamos falando. E existe um dito popular que diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quando subo ao púlpito da igreja, eu creio que o pastor e tantos os outros que também têm essa possibilidade, nós temos que ter controle sobre aquilo que nós falamos, porque muito daquilo que nós possamos falar pode trazer, sim, a dor, o prejuízo àqueles que estão ouvindo. Então, falar, por exemplo, falar demais ou falar de menos, acontece os mesmos dissabores todos os dias nas nossas relações.
Isso afeta as relações no trabalho, isso prejudica também as relações dentro de casa, afetivas, e também na sociedade de maneira geral. Quantos de nós, às vezes, numa palavra fora de hora, nós machucamos algumas pessoas? Quantos momentos nós desejamos termos ficado calado e não expressar o nosso sentimento, por maior que fosse o quê? A nossa concepção e o lugar de direito à nossa fala. Então, poderíamos ter, sim, razão naquilo que falamos, e tínhamos de fato, mas talvez não fosse bem a hora de ter que falar. E o que a gente vai perceber aqui é que essas lideranças que o texto menciona aqui, eles estavam incorrendo justamente no erro de falar sobre fora de hora, de usar do seu poder, do seu prestígio da fala, para o quê? Para perseguir as pessoas, para machucar as pessoas ou para falar aquilo que eles acreditavam, mas que não davam direito para aqueles que não queriam mais viver a sua fé, para seguir um outro caminho, para entregar a sua vida a Jesus e viver da maneira como Cristo havia entrado no seu coração. Então, o que a gente vai pensar aqui acerca desse texto é que muitas vezes no nosso falar, muitas vezes na maneira como nós conduzimos as nossas opiniões, a gente pode incorrer em vários perigos. Se a gente pegar o nosso tempo, por exemplo, nós vamos ver pessoas que ocupam um lugar, que falam, que são pastores, mas que têm uma visão que não está o quê? Centrada na Bíblia. E aí nós vemos como os liberais têm ocupado um tempo, um lugar no púlpito para falar coisas que a palavra do Senhor não nos ensina. E muitas vezes, para dizer o que pensam, eles simplesmente relativizam o quê? As Escrituras Sagradas. Mas nós que estamos aqui, nós temos um compromisso com a doutrina correta. O lugar que nós ocupamos no púlpito, ou os setores das igrejas que nós ocupamos para falar, nós temos que estar focados naquilo que a Bíblia diz, e não naquilo que eu penso. E nisso nós vamos perceber que os liberais, eles sempre procuram relativizar o que a Bíblia diz, dizendo que não é bem assim, do jeito que pensamos, e com isso começam a interferir naquilo que nós acreditamos e que temos aprendido através das Escrituras Sagradas. E Tiago aqui traz essa atenção e convida as pessoas que são responsáveis para refletir sobre o que eles estão dizendo e a forma como eles estavam dizendo. Jesus, em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37, ele faz uma grande advertência dizendo o seguinte: digo-vos que toda palavra fútil que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. As palavras, sem o devido cuidado, têm importância eterna e podem trazer bênção ou maldição, vida ou morte, para nós e para os outros. Então veja a nossa responsabilidade com aquilo que nós falamos como liderança. Veja o compromisso que nós precisamos ter diante de Deus, porque com a nossa palavra nós podemos, com as palavras que nós comunicamos, nós podemos trazer bênção à vida dos outros, ou às vezes a maldição. Então, o texto sagrado aqui traz essa conotação da nossa responsabilidade no dia a dia, como mestres, como líderes, como professores, como pastor, enfim, sempre que nós falamos, nós precisamos estar então calçados na Bíblia Sagrada. Isso nos ajuda, meus irmãos, a compreendermos que a vida pode ser muito mais tranquila e que para isso a gente precisa ser mais assertivo na nossa fala, termos maiores compromissos com os assuntos que iremos trazer, com a temática do nosso relacionamento. Muitas vezes, quando nós nos desgarramos daquilo que é mais importante, que é a doutrina correta, nós trazemos grandes prejuízos para os grupos com os quais nós convivemos. E é exatamente isso que Tiago está trazendo aqui, chamando essas lideranças, chamando essas pessoas que estão falando para a responsabilidade de assumir o compromisso e de falar aquilo que é necessário. E aí nós vamos ver no versículo 2 a justificativa disso. Ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém tropeça no falar, e se alguém não tropeça no falar,
é perfeito varão. Então veja que no cuidado que nós temos no dia a dia, nós estamos o quê? Nos aperfeiçoando à luz da palavra de Deus, quando nós tomamos o devido cuidado com aquilo que nós falamos. O fato de Tiago falar aqui que todos tropeçam, ele está querendo dizer realmente ele está apontando para a nossa natureza, irmão, porque todos nós caímos. As pessoas hoje usam sempre de maneira equivocada o livre-arbítrio, dizendo que todos nós temos livre-arbítrio para decidir entre o que é certo e o que é errado, e nós sabemos que não é bem assim. O livre-arbítrio, ele foi dado ao primeiro casal, a Adão e Eva. Eles tinham direito de pecar e não pecar, mas nós não. Hoje nós temos livre agência. E o que é a livre agência? A livre agência é que, baseado, ainda que nós tenhamos a nossa natureza pecaminosa, nós temos a responsabilidade em Deus por aquilo que falamos e fazemos, porque a nossa natureza já é caída. E por essa razão, então, nós vemos aqui Tiago trazendo esse entendimento de que muitas vezes o nosso tropeço está no assunto, naquilo que está sendo dito, e que isso que nós falamos no dia a dia, se nós não temos um determinado controle no falar, podemos incorrer no erro de levar pessoas à perdição. Então, a nossa fé, ela nos convida a nos ocupar em estudar e entender aquilo que Deus de fato espera de nós. Porque se a nossa boca, o nosso intelecto, ele for influenciado pela palavra do Senhor, nós entenderemos que não importa o diálogo, a fala que nós iremos trazer, elas estarão sempre influenciadas e impactadas pela palavra do Senhor. Então a nossa vida fica mais leve, as nossas relações ficam mais leves, a nossa espiritualidade cada vez mais é aperfeiçoada, a ponto de nós chegarmos aqui naquilo que o próprio Tiago diz que é a perfeição. Porque aquele que para refletir sobre o que pensa, ele age justamente como um perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então veja que a minha fala, embora sejamos pessoas que nós fazemos sempre divisões nos assuntos que nós falamos, e aí a gente fala da área das emoções, nós falamos da área financeira, falamos de vários assuntos para questões de didática, mas quando nós agimos com o nosso falar, nós vamos impactar a vida inteira das pessoas. E é exatamente isso que a gente precisa refletir quando nós olhamos para esse texto. Então, nós vemos aqui, no versículo de número 2, a influência do pecado na nossa fala. Se a gente não contém, se a gente não observa o que nós estamos dizendo aqui, nós podemos contaminar a vida das pessoas como um todo. E não apenas a vida das pessoas, a nossa própria vida, o nosso próprio proceder, a nossa própria relação no dia a dia, uns com os outros. E ele vai dizer no versículo 3, ele diz assim: ora, se pomos freio na nossa boca, agora é alguém que começa a pensar naquilo que se faz. Se pomos freio na nossa boca, ou melhor, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então veja que o papel aqui e o foco daquilo que Tiago está dizendo é o quê? É o controle. Nós precisamos controlar, irmãos, nós precisamos ter controle sobre o que nós falamos. Nós precisamos controlar aqui, estar medindo sempre as palavras, para que a gente não possa ferir aquele que nós tanto amamos. E o exemplo que ele dá aqui é justamente do freio que se coloca na boca do cavalo, porque quando ele freia a boca do cavalo, a pessoa que está ali galopando, ela consegue ter o controle sobre o animal inteiro, e não apenas sobre a boca do cavalo. Da mesma forma, ele continua dizendo que observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pouquíssimo leme, são dirigidos para aonde querem o impulso do timoneiro. Então veja que o navio também, por ser tão grande, quando o leme ele é bem conduzido por uma pessoa, por aquele que está ali navegando, consegue dar a direção a uma coisa tão gigante para que ele possa seguir na direção correta.
O que a gente vai perceber a partir disso são duas coisas extremamente importantes, porque se a língua fala o que é bom, o corpo faz o que é bom. Se a língua fala o que é mal, o corpo faz o que é mal. E o que nós vamos ver no versículo, o que nós estamos vendo aqui é exatamente isso. Quando nós temos o controle de pensar e de falar aquilo que vai realmente abençoar a vida do outro, é evidente que a gente percebe as mudanças que acontecem no dia a dia. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre patrocínio positivo. Alguém já ouviu falar dessa expressão? Patrocínio positivo. Patrocínio positivo é o seguinte, porque todos nós podemos treinar o nosso olhar, a nossa vida e as relações que temos uns com os outros, através de palavras que podem realmente motivar os outros, fazer os outros mudarem ali a sua forma de proceder para atingirem os seus resultados. Isso é muito utilizado no mundo corporativo e as pessoas conhecem mais como feedback. A grande questão é que quando a gente faz o patrocínio positivo, a gente percebe as mudanças que vão acontecendo na vida do outro. Vamos imaginar que eu esteja aqui querendo fazer um patrocínio positivo para o pastor Carlos. E eu diria assim, pastor, quando eu chego aqui todo domingo pela manhã, eu vejo que o senhor é uma pessoa que está sempre feliz, está sempre alegre, está sempre procurando agradar as pessoas, receber, acolher as pessoas que estão chegando na igreja. E isso, pastor, eu vejo que é muito positivo. Mas eu posso imaginar que a sua vida não é tão tranquila como ela aparenta aqui. Porque eu sei que lá no dia a dia da semana, o senhor passa pelas lutas, o senhor passa pelos dissabores, o senhor enfrenta as dificuldades do seu tempo, do seu dia a dia na semana, e muitas vezes não sobra nem tempo para o senhor estudar direito a palavra do Senhor para trazer a mensagem no domingo pela manhã. Mas sempre que eu chego aqui, eu te vejo feliz, eu te vejo alegre, eu te vejo motivado, e isso me encanta e me faz querer ter a mesma postura do Senhor. Irmãos, quando a gente faz isso com as outras pessoas, quando a gente aprende que a nossa comunicação ela pode ser assertiva desse jeito, aquele que ouve um patrocínio como esse, ele vai se sentir feliz ou triste? Ele vai se sentir alegre ou ele vai se sentir irritado? O que vocês acham? Eu creio que todo mundo aqui pense, puxa, se essa pessoa recebe um elogio desse, ela vai se sentir feliz. É exatamente isso, irmãos. O grande problema do nosso dia a dia, para que a gente possa realmente ajudar os outros a crescerem e a se desenvolverem, é porque a gente não para aqui. A gente, às vezes, vai numa direção que não é muito agradável. Eu, por exemplo, depois de falar isso, eu poderia dizer para o pastor Carlos, olha, no entanto, eu vejo que o senhor podia deixar de fazer isso, ser mais rápido, e menos comedido, ou mais comedido e não tão acelerado na sua fala, porque eu percebo que no dia a dia, pastor, algumas pessoas elas não conseguem entender direito a sua fala, elas não conseguem entender direito aquilo que o senhor está querendo comunicar. Então veja, eu, em vez de tomar o cuidado de parar exatamente no ponto que era crucial, aí eu avanço e começo a machucar o outro. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque quando a gente olha para esse texto e a gente vê o convite que Tiago está fazendo às pessoas para falarem da importância daquilo que nós falamos, é porque existe um tempo certo onde a gente deve falar e se calar. Numa relação, se todo mundo fala, não há quem escute. Numa relação onde só eu e você impomos as nossas ideias, não ouvimos os outros e não percebemos o que é importante para o outro, pode incorrer no erro de falarmos muitas vezes coisas que vão machucar as outras pessoas. E o cuidado aqui de Tiago é chamar exatamente esses irmãos que estavam ali trazendo os possíveis problemas para a comunidade da fé, para que eles pudessem se ater em coisas que são importantes nos relacionamentos.
Quando nós estamos em igreja, irmãos, nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor quer nos comunicar. Muitas vezes a gente usa, e como eu estou utilizando aqui, de palavras, de conceitos que são fora, que são extra-bíblicos, para trazer entendimento daquilo que é importante para nós no grande relacionamento. E quanto mais a gente é assertivo na nossa comunicação, a gente percebe que as pessoas elas vão acolhendo no seu coração aquilo que a palavra diz e vai fazendo com que elas possam crescer e se desenvolver mais. Mas quando a nossa fala é uma fala muito dura, quando o nosso comportamento é muito duro com o outro, e nós não temos o devido controle com aquilo que nós falamos, é possível que haja um desconforto, um dissabor nas relações. Eu não estou querendo dizer com isso que nós aqui não nos relacionamos bem, não é isso. Porque nós somos uma igreja em que ouvimos bem, nós somos uma igreja que prezamos pela boa pregação, pela doutrina correta, nós somos uma igreja que temos crescido. Irmãos, nosso número, em média, a todo domingo, tem sido um número muito expressivo. Isso mostra que as pessoas estão felizes com aquilo que estão ouvindo. Elas estão querendo mais, querer ouvir mais sobre a palavra de Deus e aprender mais e crescerem na sua espiritualidade e no seu relacionamento com Deus. Isso é muito legal, isso é muito positivo. E o que a gente percebe aqui dentro desse texto é que Tiago tem esse cuidado. Tiago não está aqui usando de palavras duras para tratar uma questão tão difícil dentro da igreja que são os relacionamentos. E por essa razão, ele usa de alguns subterfúgios, de alguns exemplos do contexto humano, como, por exemplo, falar do freio na boca de um cavalo e um navio, para que a gente possa entender a importância do curso que nós seguimos, através da nossa fala, através do nosso diálogo, através daquilo que nós estamos comunicando. Muitas vezes, nós ouvimos boas pregações que são pregações consistentes sobre o texto sagrado, e que elas trazem ao nosso coração entendimento, mas muitas vezes nós vemos na fala de algumas pessoas uma firmeza muito grande, uma dureza muito grande para explicar coisas que poderiam ser muito mais fáceis de serem explicadas. E o que a gente vai perceber aqui é que Tiago, no versículo 5, ele vai dizer que assim também a língua, que é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Ele diz: vede como uma fagulha põe em brasas toda a grande selva. Agora, ele começa não mais a usar a linguagem do controle. Ele fala agora do efeito devastador daquilo que nós falamos. É como o poder destruidor do fogo e do veneno, que são duas expressões que ele vai usar aqui dentro desse texto para comunicar às pessoas aquilo que elas deveriam entender. E ele diz: ora, a língua é o fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, se não se põe em chamas toda a carreira da existência humana. Então veja que com o nosso falar, nós podemos abençoar as pessoas, nós podemos edificar os irmãos, nós podemos ser assertivos e provocar grandes reflexões na vida das pessoas a ponto delas desejarem essa mudança. Mas por outro lado, se a nossa fala for uma fala muito dura, for uma fala que não traz o carinho, o afeto e o entendimento daquilo que somos, nós podemos ser tão duros com as pessoas a ponto de trazer a mesma destruição que o fogo é capaz de conduzir numa grande selva. Então, o que nós podemos perceber é que nós podemos ter esse olhar para as pessoas sempre pelo copo cheio. Ou seja, eu vejo que algumas pessoas precisam melhorar, mas o foco não está naquilo que elas estão errando. O foco é ajudar através da minha fala, da minha pregação, a usar através da exposição do texto bíblico para mostrar que Deus deseja que nós, irmãos, que estamos aqui nesta manhã, cresçamos cada vez mais. E aí eu posso olhar o copo meio cheio. Eu posso ver as coisas que vocês têm feito, que eu também tenho feito ao longo da minha jornada de fé, da minha vida, do meu relacionamento com Deus, para justamente mostrar o poder de Deus na minha
e na sua vida também. Olha para trás, olha de onde Deus tirou cada um de vocês, e eu me lembro exatamente de onde Deus me tirou. Eu pude perceber ao longo da minha jornada com Deus, que a minha comunicação, que o meu jeito de falar, ele também tinha que mudar. A minha postura de estar frente a frente para falar acerca das coisas de Deus precisava mudar. A minha maneira e o meu tom de voz precisava mudar. Eu fui ali buscando, com o auxílio de Deus, essa mudança. E eu creio que Deus também tem feito na vida de vocês exatamente assim. Hoje nós não somos mais aquelas pessoas que outrora entraram pelas portas da igreja para aceitar Jesus Cristo como Salvador. Eu creio que a fala de alguns irmãos foram extremamente importantes ao longo da fundação dessa igreja, para que ela pudesse ser expressiva e chegar até os nossos anos atuais. Alguns irmãos erraram demais, mas outros não. Outros olharam para os grandes acertos. A história de vida de cada um de nós, irmãos, eles acontecem entre os altos e baixos. Muitas vezes nós nos sentimos feridos, mas outras vezes, pela palavra de alguém, de maneira muito precisa, edifica a nossa vida e faz com que a nossa vida, que a gente deseje cada vez mais, o que o Evangelho tem o poder de transformar em nós, de mudar em nós. E é o poder da palavra de Deus. Quando é colocada da maneira correta, ela não faz exatamente aquilo que alguns homens aqui estavam provocando nas relações, na sua espiritualidade. Eles não estavam tendo cuidado no falar, e a sua fala estava sendo tão dura que era capaz de incendiar o ambiente e tornar o ambiente difícil para as pessoas buscarem a Deus. E o que Tiago vem trazer à memória desses irmãos aqui é que, para servir a Deus, nós precisamos olhar para aquilo que Deus fez conosco, que Deus fez com a nossa vida, como Deus tem transformado a nossa vida, como Deus tem transformado a nossa caminhada. E muitas vezes tudo isso acontece em quê? Em momentos difíceis. Um dia, no tempo passado, eu não tinha a coragem de subir ao púlpito para falar, nem mesmo da Bíblia, que era aquilo que o meu coração sentia vontade de falar. Eu era limitado pela minha fala, talvez pela timidez, talvez pela introversão. Eu tive que fazer um exercício tão grande para poder comunicar a palavra de Deus, que muitas vezes eu me senti muito machucado. Eu mesmo me machuquei, eu mesmo fui muito duro comigo. Eu não conseguia nem perceber aquilo que Deus estava fazendo, a forma como Deus estava tratando. Existe um pastor da nossa cidade que ele viveu as mesmas coisas, ele passou pelas mesmas dificuldades, e ele foi buscar essa habilidade de comunicar e de falar da palavra de Deus num lugar em que as pessoas estavam mais sensíveis e desejosas de ouvir a palavra de Deus, um cemitério. Em lugares tão difíceis da nossa vida, irmãos, é que nós desejamos ouvir a voz de Deus, usando pessoas para falar ao nosso coração quando a gente está triste, quando a gente está angustiado, quando a gente está desesperado por uma palavra de esperança. E muitas vezes a palavra que chega ao nosso coração, por algumas pessoas, é uma palavra de juízo. E Tiago está chamando a atenção desses irmãos aqui, falando da responsabilidade, daquilo que nós podemos causar na vida do outro, quando nós primeiro não tomamos o cuidado de controlar a nossa boca. Depois ele vai falar do poder das palavras, que podem ser destruidoras, como nós estamos vendo aqui, nesse exato momento. Elas são capazes de trazer profunda destruição ao outro, e muitas vezes nós vemos pessoas fora da igreja
sem o mínimo desejo de voltar à comunhão com os irmãos. E eu não coloco aqui isso como um motivo de justificativa, muito pelo contrário. Muitas vezes, e nos momentos que eu mais me sentia ferido na minha vida, era o momento que eu mais desejava estar na comunhão com os irmãos. Por onde passei, fui enfrentando momentos difíceis na minha caminhada, momentos também alegres, e eu louvo a Deus pela vida daquelas pessoas que deram lugar a Deus para trazer palavras ao meu coração de esperança no momento em que eu não tinha esperança, no momento que eu não tinha fé, no momento que eu achava que a vida não tinha jeito para mim, no momento em que eu percebia, talvez e fazia juízos de valores de que Deus não se preocupava comigo. São sentimentos assim que passam pelo coração humano. Quando Deus tardia, às vezes, dentro da nossa ótica, em agir e operar na nossa causa, em trazer soluções para os nossos problemas, muitas vezes a gente tem esse pensamento: olha, Deus não se preocupa comigo, olha a vida do outro, olha como essa pessoa tem sido abençoada. E com as nossas palavras, nós não ferimos apenas ao outro, mas ferimos ao próprio Deus. O Espírito Santo, Ele quer falar ao nosso coração. O Espírito Santo, Ele quer tratar a nossa vida. O Espírito Santo quer comunicar a verdade de Deus ao nosso coração, para que a nossa vida seja melhor, para que a gente tenha nos nossos lábios palavras que edifiquem a vida do outro, que tragam profunda transformação, não apenas para mim e para você, mas também para aqueles com os quais nós relacionamos. E o caminho disso não é um caminho, é o caminho do controle. É o caminho do cuidado no falar, é o caminho do cuidado no proceder, porque quando falamos fora de hora, muitas vezes é o estrago que nós cometemos e não percebemos na vida do outro. A gente vai perceber agora, no versículo 7, o seguinte, ele diz que: porque toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Então veja que Deus deu a capacidade a mim, a você, de controlarmos os animais, de controlarmos as coisas, porque Deus nos dotou o quê? Da capacidade, da intelectualidade que eles não têm. E nós vemos aí os animais sendo adestrados, nós vemos os navios cada vez mais poderosos, cada vez cruzando os mares sem qualquer dificuldade. As tecnologias estão aí para nos ajudar. Então tudo isso é capacidade que Deus tem dado aos homens para fazer o melhor. Mas Tiago está dizendo aqui que apesar dessa autoridade que existe em nós, dada por Deus, para a gente dominar os seres, para a gente controlar as coisas, fazer coisas maravilhosas com o auxílio, com a sabedoria que Ele tem nos dado, às vezes nós não nutrimos a mesma sabedoria na relação com o outro. E é tão bom ouvir um texto como esse, porque ele traz reflexões importantes para a nossa vida, porque ele nos mostra aqui que Deus deseja fazer através de nós, e Deus deseja mover a nossa vida para que a gente possa fazer com que a nossa comunidade, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos sejam extremamente impactados por aquilo que falamos. Nós temos essa capacidade em Deus. Deus nos convida nesta manhã a nos alimentarmos da sua palavra, a buscarmos a Ele e a olhar para as coisas em torno de nós com um foco centrado apenas nas pessoas. Quando a gente se preocupa com os números apenas, quando a gente se preocupa apenas com os resultados, nós esquecemos às vezes de questões que estão do nosso lado com uma demanda muito maior que a nossa. Eu não me canso de falar de uma pessoa que entrou pelas portas da igreja decidido a dar o último adeus à igreja Betel. Essa pessoa falou com o pastor Carlos e disse a ele: eu vim aqui decidido hoje a me despedir da igreja e a me despedir da minha fé. Eu não consigo controlar o meu vício, eu não consigo mudar de vida, eu não consigo ver transformações, e eu estou trazendo não apenas destruição para a minha vida, mas destruição para a minha casa, destruição para os meus vizinhos. A bebida realmente tem devastado os meus relacionamentos, e eu perdi o controle sobre ela. E sabe o que mudou? O que mudou a vida desse homem não foi uma palavra, mas foi um gesto de atitude. Veio uma irmã
muito carismática, saiu daqui num hino que foi cantado, Bem-vindo à Família, eu me lembro até hoje, e ela saiu exatamente daqui, foi lá atrás e deu um abraço nesse irmão e disse o quanto o amava. Irmãos, quando a gente para pensar sobre isso, a gente percebe que uma declaração de amor, de um gesto de carinho, um sentimento de empatia, de sair de nós mesmos para percebermos o que se acontece na vida do outro e querer estender a mão para ajudar, tem um poder tão maravilhoso, tão grandioso, capaz de fazer com que uma pessoa que tenha decidido de sair e abandonar a sua fé possa encontrar forças em Deus para seguir adiante. Paulo, quando fala em Filipenses capítulo 4, ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa fé, e é Ele quem vai nos conduzir à eternidade. Nós temos certeza da nossa salvação pelo que a palavra nos aponta. Mas a grande pergunta que eu faço aqui para vocês nessa manhã e também para mim é: como nós chegaremos lá? Quais são as palavras que nós haveremos de dizer ao outro para que ele também possa viver a mesma fé que nós temos? Como será a nossa jornada? Uma jornada de altos ou uma jornada de baixos? Ou uma jornada que todo momento ela se alterna pela direção daquele que está no controle da nossa vida? Assim como o navio é controlado pelo leme, nós precisamos deixar que Deus nos conduza como esse grande timoneiro na direção dessa jornada rumo à eternidade. E eu quero encerrar essa mensagem lendo os versículos adiante que diz que de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode jorrar água doce. Tiago agora fala daquilo que nós muitas vezes cometemos na nossa vida, de sermos contraditórios. A contradição, irmãos, mostra que a gente não está muito seguro daquilo que nós queremos na vida. Muitas vezes nós falamos de coisas que são maravilhosas, mas nós deixamos de viver essas coisas na nossa vida e nos nossos relacionamentos. E eu quero encerrar essa mensagem aqui, trazendo essa reflexão para nós. Será, ou melhor, o que Deus espera de nós, pela mensagem de Tiago aqui nessa manhã, é que a gente controle aquilo que nós falamos, para falar aquilo que Deus nos convida a falar, a comunicar uns aos outros. Mostra que quando nós não tomamos esse cuidado, nós agimos como um fogo, que é destruidor e que sai consumindo uma selva. Tiago também fala de que quando nós não nos atentamos em tornar aquilo que nós falamos prático à nossa vida, nós somos contraditórios naquilo que nós dizemos, porque não se harmoniza com o nosso agir, com o nosso proceder no dia a dia. E qual é o segredo disso? Isso vai ficar para a próxima mensagem, no próximo domingo à noite, onde eu vou falar sobre a busca pela sabedoria lá do alto. Deus nos convida a buscá-lo com temor, com tremor, a dedicarmos o nosso tempo, a nossa vida, para saber exatamente o que Ele espera de nós, na luz da sua palavra, e termos nos nossos lábios palavras que possam edificar a vida do outro e transformar a vida do outro. E eu quero te convidar agora a orar, a curvar a sua fronte e a refletir e a pensar sobre tudo aquilo que foi dito aqui.